que eu escrevi. Eu não sou pai ainda. Então, a minha poesia com rapadura dessa semana eu escrevi sobre o ponto de vista, o olhar que o filho tem. Que o filho tem para o pai. Do desconhecido ao eterno. Eu disse assim, talvez no primeiro toque, talvez no primeiro olhar, talvez na primeira vez que eu ouvi você falar, que eu segurei sua mão, que eu recebi atenção, pequeno, recém-nascido. Eu não tive consciência e essa minha inocência lhe fez um desconhecido. O tempo não muda os olhos, mas mudou o meu olhar. Passei a lhe conhecer, passei a lhe admirar. E muito observador, observei que o amor é algo que se constrói. Ali eu tinha percebido que aquele desconhecido já era meu grande herói. Com o tempo acelerando, eu cresci mais um pouquinho. É quando a gente acredita que já conhece o caminho. E você, pai, insistia contra a minha rebeldia, me mostrando a direção. E o olhar do adolescente passa a lhe ver diferente. O herói vira vilão. E você, tão paciente, espera o tempo passar. Com a virtude dos justos e o dom de perdoar, me vê amadurecer e perceber que você é cuidado, é abrigo, é conselho, é proteção. E de repente o vilão vira o melhor amigo. E o tempo ainda acelera. Não volta, só vai para frente. Resta guardar no passado e aproveitar o presente. Do seu lado, o futuro nem parece inseguro. E o hoje é intensidade. O tempo não vai parar. E um dia, sem avisar, o amigo vira saudade. É aí que carne e osso se transforma em sentimento. Dessa vez, sim, o tempo para. E é justo nesse momento que aquele desconhecido jamais será esquecido. Um sentimento tão terno. Um amor que é de verdade e faz o que era saudade se transformar em eterno. Lindo! Obrigada, Braulio. Vem cá. Rodrigo, o que você acha que você pegou demais, assim, do seu pai? De valores, ou da forma como ele era com você em criança? Eu acho que, em primeiro lugar, o amor, né? A relação com esse sentimento é muito importante. Embora ele viajasse muito, ele nunca foi ausente, né? E ele fala sempre uma coisa que eu acho que é fantástica, que é o compromisso com a felicidade e com a verdade, né? Então, acho que isso desenvolve a gente muito. E ele é um espelho, eu acho que para o Brasil e para mim não foi diferente, né? Eu acho que isso que você está dizendo, esse compromisso com o amor e com a felicidade, ele pequenininho, eu vi uma vez você na Ana, no Mais Você, ele disse que com 9 anos ele já dizia que queria ser pai. Você não esqueceu isso, eu estava pensando nisso agora. Porque é muito forte, né? Uma criança perguntar, o que você quer ser quando crescer? E a criança responder, pai? Na sala de aula, é verdade. A maioria das crianças, obviamente, falaram alguma profissão, engenheiro, arquiteto, artista, jogador de futebol. Eu disse, eu quero ser pai. Ela olhou com 9, 10 anos, impossível. Eu digo, não, com certeza, mas a minha realização como ser humano, porque eu sempre tive na minha cabeça que eles são, sem dúvida, apesar de não nos pertencerem, mas são a nossa continuidade, nem que seja, sei lá, uma coisa, né, que você sonha em deixar teus filhos bem criados, bons, fazendo um pouco daquilo que você fazia. Amo essa fotografia que está de fundo aí, diga-se de passagem. E realmente era uma coisa que eu já sentia quando criança. Senti uma vontade. Eu tive um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa também, e acredito que por isso eu tenha querido tanto ser pai. Sou pai de 3 joias raras, o Rodrigo é o caçula. E tem mais 2 meninas, né? Mais 2 meninas, Gabriela e Natália, que reclamaram que outro dia eu não falei no Bial de uma delas. Não, então tá aí, Gabriela e Natália, estamos aqui falando de vocês também. Natália, eu te amo, Gabriela também. Mas o Rodrigo está do meu lado porque ele está fazendo o projeto dos meus 50 anos de carreira. Agora, Calone, você imaginava que ser pai... Você tinha noção do que era ser pai? Porque muita gente ali dizia, né, não tem muita noção do que era. Ainda não tenho direito, né? Isso é um aprendizado constante. Enfim, a gente vai aprendendo a ser pai.
E vai aprendendo a ensinar algumas coisas também por osmose, né? Que a gente não senta na frente do filho, num quadro negro, e vai ensinando coisas da vida para ele. Ele vai aprendendo por osmose o que é bom, o que é ruim também, né? E, na verdade, eu mais deseduquei o meu filho do que eduquei. Quem educou foi minha mulher. Eu fiz de tudo para deseducar ele da melhor maneira possível. A única coisa que eu consegui ensinar a ele, o Pedro, foi a fazer um nó de gravata e mal, porque o meu nó de gravata é muito ruim. Também não é bom, então Mas tá. o que eu acho mais importante, isso eu deixei claro pro Pedro. Olha, Pedro, eu tô aqui para te acolher, né? Para te amar. E o que você precisar de mim, estamos aí, né? Isso, eu acho que é uma... Porque eu acho que aprender mesmo, ele aprende no mundo. A vida vai ensinar ele mais do que eu, né? Os amigos, a escola, a rua. Eu acho que ele aprende muito mais. E, como eu te falei, por osmose, pelas minhas atitudes, ele aprende algumas coisinhas comigo também, né? Mas é diferente, talvez, isso que ele esteja falando, daquele pai que só quer ser o amigo, mas não quer ter o compromisso de condar. Não, eu acho que é importante você ser pai. Você não é amiguinho do seu filho. Você é o pai dele. Eu acho isso muito importante. E ser pai não significa manter uma distância, eu sou o pai. Não é isso que eu estou falando. É evidente que tem que ter um companheirismo, uma cumplicidade, um cuidado e um amor acima de tudo. Mas você é pai, você não é amiguinho, né? São coisas diferentes. E com a sua relação com o seu pai, o que você destacaria, que você acha assim que vai fazer diferença para a sua vida toda? Já faz e vai continuar fazendo? Tem uma educação que a gente só aprende em casa, né? Valores que a gente só assimila em casa e não na escola. E a relação com meu pai é tão gostosa, é tão próxima, ele é tão presente. E ele é muito carismático, então tudo que ele me passa é pelo exemplo que eu vejo. Então, sei lá, eu tenho uma honra de ser filha dele. Apaixonada por ele. Você tem outros irmãos? Tenho um irmão mais velho. Tem um irmão. É. E essa relação, assim, a presença... Ele era uma pessoa que fisicamente podia estar presente na sua educação? Sempre Sempre esteve. Na verdade, eu nem moro no Brasil, vim pra cá pra fazer um trabalho Aham. e tô intocada ali com ele, estou na casa dos meus pais e até hoje é o meu refúgio, é a minha estrutura. O Braulio também fala muito desse apoio da família. Você ainda não é pai, mas você acha que o que você vai passar e que é importante porque você aprendeu, seja por osmose, por observação, em casa e que você vai manter? Eu aprendi a entender o papel do pai de formas diferentes. Meus pais se divorciaram eu tinha 8 anos de idade. E o meu pai, ele me ensinou a sentir saudade. Foi a primeira vez que eu, com 8 anos de idade, senti saudade de alguém. Houve uma distância, mas nunca existiu o espaço vazio. Eu fui morar com meu avô e eu ganhei outro pai. E eu nunca perdi o contato com meu pai, com o Evaristo, que foi para São Paulo, viveu 20 anos em São Paulo, e eu lá em Alto Santo com meu avô. Eu tinha 2 pais, isso é uma dádiva de se ter 2 pais, de aprender em dobro. E aí as pessoas diziam, caramba, mas com 8 anos de idade, de criança para adolescente, que é o momento que você mais aprende com o pai, e eu acho que a vida mostra que ela separa e que ela junta. E a gente aprende isso também. 20 anos depois, após meu avô ter falecido, meu pai volta de São Paulo para morar em Alto Santo. E hoje é um grande amigo meu, um grande companheiro que continua me ensinando. Então, eu nunca tive um espaço vazio de paz. Na verdade, eu acho que eu sempre tive sobra. E sou muito feliz por isso. A gente vai ter aqui uma outra família que acabou virando notícia também por um exemplo bacana de honestidade, que é o Júlio. O Júlio tem 5 filhos, é taxista no Rio de Janeiro, tem 5 filhos. 5 filhos. 5 filhos. E aí, o Júlio, para conhecer melhor a história do Júlio, tem que conhecer também o maestro Matheus, que também está aqui. Hoje está cheio de pai e filho aqui. Ele com a Ana Júlia e o Matheus com a Letícia, né? E eles, foi o seguinte, ele encontrou o violino do Matheus. O Matheus deixou o violino no carro dele. Aí o Jornal Extra até fez o momento da entrega desse violino. E eu queria saber se você viu logo esse violino, tentou logo devolver. Como é que foi a situação? Foi na terça-feira, na semana passada. Eu estava voltando para casa, eu moro na Barra. E quando cheguei perto da Gávea, o Matheus fez sinal, eu parei o táxi. Não ia nem fazer mais essa viagem, estava indo para casa. Aí peguei o táxi, ele perguntou se eu podia levá-lo até a Rua do Passeio, no centro. Eu concordei, levei. E fui conversando com ele no táxi. Falei que aquela seria a minha última viagem, depois eu estaria voltando para casa. Cheguei na Rua das Marrecas, que ele pediu para deixar ele lá, eu deixei.
E ele pagou a corrida. E foi embora, e você foi não embora. contou nada. Eu fui embora. E só fui perceber o violino dele no outro dia, na quarta-feira, quando eu fui limpar o carro para sair. Na verdade, eu tenho um restaurante e só começo a trabalhar no táxi após as 17 horas. Trabalho de 17 até as 21 horas. E Aí, o que você achou? Na quarta-feira, quando eu fui limpar o táxi, eu vi o violino dele lá. Você estava desesperado, Matheus, procurando esse violino? Tava? Deixa eu apoiar o microfone. Só... Sim, seria uma perda incalculável. Ele tem um valor afetivo? É companheiro da vida inteira. Uhum. Eu cheguei em casa muito chocado, mas tem um atenuante. Eu não toco só violino, eu toco piano e eu trabalho como maestro. Uhum. Então, por isso, como o violino não é o meu único instrumento, eu devo ter... Tinha um respiro ali para você. Depois que eu percebi. Aí eu cheguei em casa, eu nem conseguia falar no assunto. Quando eu contei para minha filha, ela falou, não se preocupe, ele vai aparecer. Olha, e quem viu foi a filha do Júlio, que acabou vendo um post na internet e aí te mostrou e você percebeu que aquele violino era dele. Na verdade, foi o amigo dela, o Fernandinho, que mora no nosso condomínio, que estuda música e que descobriu nas redes sociais, entrou em contato com a Ana Júlia. Falou, Ana Júlia, esse não é o caso que seu pai comentou tudo? Aí minha filha entrou em contato comigo no domingo. Eu tinha o telefone do Matheus, que ele tinha posto na rede social. Eu liguei para ele, falando do caso. Ele não acreditou, estava chorando já, ele conversou comigo já quase chorando. E eu marquei com ele para entregar o violino na segunda-feira lá no meu restaurante. E ele foi lá, pegou o violino. Foi muito gratificante, emocionante. O que você acha que você aprendeu com seu pai quando você viu uma história assim? Ele sempre me passou isso, da honestidade. Sempre foi assim. E eu fiquei muito feliz com essa história. Eu fiquei muito preocupada, porque... Imagina, perder um violino. Aí eu falei, pai, eu vou ter que achar. Eu vou colocar na internet. Eu até pensei em fazer um post para procurar. Uhum. Aí eu falei com esse amigo que estuda música. Aí ele me ajudou, tudo. Aí me mandou. Aí quando eu falei até que meu pai tinha encontrado, aí ele ficou muito feliz. E meu pai me passa muito isso. Olha, daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Matheus, que ele vai tocar pra gente. Queria saber só do Karnal. Muito obrigada. Quando a gente traz um caso como esse, que fica diante desse noticiário que a gente tem como algo de exceção, se tem como a gente transformar isso num padrão de sociedade, né? Eu acredito, inclusive, Fátima, que esse é o padrão, apesar desse ser um caso extraordinário. Para poder existir corrupto, tem que ter muita gente que trabalhe. Se todo mundo saqueasse o cofre, não existiria corrupção. Então, alguém tem que preencher o cofre. Então, existem ladrões, existem pessoas desonestas, mas para que elas possam existir, a maioria tem que funcionar, a maioria tem que ser confiável. A maioria das pessoas que eu encontro é formada de gente honesta. E existem, claro, as exceções em todos os casos. Aqui nós temos um caso bonito, extraordinário, impactante, mas, na verdade, a todo instante a imprensa registra de um faxineiro que descobriu um maço de notas, descobriu uma carteira recheada. A gente vai até mostrar mesmo isso. A maioria é formada de gente honesta. O problema é que nós damos muita atenção à desonestidade e ao desvio, né? Nós damos muita atenção à falha. Ela existe, naturalmente. Você viu a menina que achou um boleto a ser pago naquele dia com o dinheiro do pagamento e ela fez o pagamento, depois foi para a internet para dizer, olha, eu achei isso aqui, paguei para você não ter que pagar juros e gostaria de devolver. Gente, isso é extraordinário. Te juro que eu fico arrepiado, porque é esse o exemplo que o Brasil está precisando. É verdade. Eu estava pensando nisso agora. Porque é muito forte, né? Uma criança perguntar, o que você quer ser quando crescer? E a criança responder, pai? Na sala de aula, é verdade. A maioria das crianças, obviamente, falaram alguma profissão, engenheiro, arquiteto, artista, jogador de futebol. Eu disse, eu quero ser pai. Ela olhou com 9, 10 anos, impossível. Eu digo, não, com certeza, mas a minha realização como ser humano, porque eu sempre tive na minha cabeça que eles são, sem dúvida, apesar de não nos pertencerem, mas são a nossa continuidade, nem que seja
sei lá, uma coisa, né, que você sonha em deixar teus filhos bem criados, bons, fazendo um pouco daquilo que você fazia. Amo essa fotografia que está de fundo aí, diga-se de passagem. E realmente era uma coisa que eu já sentia quando criança. Senti uma vontade, eu tive um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa também, e acredito que por isso eu tenha querido tanto ser pai. Sou pai de 3 joias raras, o Rodrigo é o caçula. E tem mais 2 meninas, né? Mais 2 meninas, Gabriela e Natália, que reclamaram que outro dia eu não falei no Bial de uma delas. Não, então tá aqui, Gabriela e Natália, estamos aqui falando de vocês também. Natália, eu te amo, Gabriela também. Mas o Rodrigo está do meu lado porque ele está fazendo o projeto dos meus 50 anos de carreira. Agora, Calone, você imaginava que ser pai... Você tinha noção do que era ser pai? Porque muita gente ali dizia, né, não tem muita noção do que é. Ainda não tenho direito, né? Isso é um aprendizado constante. Enfim, a gente vai aprendendo a ser pai. E vai aprendendo a ensinar algumas coisas também por osmose, né? Que a gente não senta na frente do filho, num quadro negro, e vai ensinando coisas da vida para ele. Ele vai aprendendo por osmose o que é bom, o que é ruim também, né? E, na verdade, eu mais deseduquei o meu filho do que eu escrevi, eu não sou pai ainda. Então, a minha poesia com rapadura dessa semana eu escrevi sobre o ponto de vista, o olhar que o filho tem. Que o filho tem para o pai. Do desconhecido ao eterno. Eu disse assim, talvez no primeiro toque, talvez no primeiro olhar, talvez na primeira vez que eu ouvi você falar, que eu segurei sua mão, que eu recebi atenção, pequeno, recém-nascido. Eu não tive consciência e essa minha inocência lhe fez um desconhecido. O tempo não muda os olhos, mas mudou o meu olhar. Passei a lhe conhecer, passei a lhe admirar. E muito observador, observei que o amor é algo que se constrói. Ali eu tinha percebido que aquele desconhecido já era meu grande herói. Com o tempo acelerando, eu cresci mais um pouquinho. É quando a gente acredita que já conhece o caminho. E você, pai, insistia contra a minha rebeldia, me mostrando a direção. E o olhar do adolescente passa a lhe ver diferente. O herói vira vilão. E você, tão paciente, espera o tempo passar. Com a virtude dos justos e o dom de perdoar, me vê amadurecer e perceber que você é cuidado, é abrigo, é conselho, é proteção. Eduquei. Quem educou foi minha mulher. Eu fiz de tudo para deseducar ele da melhor maneira possível. A única coisa que eu consegui ensinar a ele, o Pedro, foi a fazer um nó de gravata e mal, porque o meu nó de gravata é muito ruim. Também não é bom. Então mas o que eu acho mais importante, isso eu deixei claro pro Pedro. Olha, Pedro, eu tô aqui para te acolher, né? Para te amar. E o que você precisar de mim, estamos aí, né? Isso eu acho que é uma... Porque eu acho que aprender mesmo, ele aprende no mundo. A vida vai ensinar ele mais do que eu, né? Os amigos, a escola, a rua. Eu acho que ele aprende muito mais. E como eu te falei, por osmose, pelas minhas atitudes, ele aprende algumas coisinhas comigo também, né? Mas é diferente, talvez, isso que ele esteja falando, daquele pai que só quer ser o amigo, mas não quer ter o compromisso de condar... Não, eu acho que é importante você ser pai. Você não é amiguinho do seu filho. Você é o pai dele. Eu acho isso muito importante. E ser pai não significa manter uma distância, eu sou o pai. Não é isso que eu estou falando. É evidente que tem que ter um companheirismo, uma cumplicidade, um cuidado e um amor acima de tudo. Mas você é pai, você não é amiguinho, né? São coisas diferentes. E a sua relação com o seu pai? O que você destacaria, que você acha assim, que vai fazer diferença para a sua vida toda? Já faz e vai continuar fazendo? Tem uma educação que a gente só aprende em casa, né? Valores que a gente só assimila em casa e não na escola. E a relação com meu pai é tão gostosa, é tão próxima, ele é tão presente. E ele é muito carismático, então tudo que ele me passa é pelo exemplo que eu vejo. Então, sei lá, eu tenho uma honra de ser filha dele. Apaixonada por ele. Você tem outros irmãos? Tenho um irmão mais velho. Tem um irmão. É. E essa relação, assim, a presença, ele... De repente, o vilão vira o melhor amigo. E o tempo ainda acelera. Não volta, só vai para frente. Resta guardar no passado e aproveitar o presente. Do seu lado, o futuro nem parece inseguro. E o hoje é intensidade.
o tempo não vai parar. E um dia, sem avisar, o amigo vira saudade. É aí que carne e osso se transforma em sentimento. Dessa vez, sim, o tempo para. E é justo nesse momento que aquele desconhecido jamais será esquecido. Um sentimento tão terno, um amor que é de verdade e faz o que era saudade se transformar em eterno. Lindo. Obrigada, Braulio. Pra cá. Rodrigo, o que você acha que você pegou demais, assim, do seu pai, de valores, ou da forma como ele era com você em criança? Eu acho que, em primeiro lugar, o amor, né? A relação com esse sentimento é muito importante. Embora ele viajasse muito, ele nunca foi ausente, né? E ele fala sempre uma coisa que eu acho que é fantástica, que é o compromisso com a felicidade e com a verdade, né? Então, acho que isso desenvolve a gente muito. E ele é um espelho, eu acho que para o Brasil, e para mim não foi diferente, né? Eu acho que isso que você está dizendo, esse compromisso com o amor e com a felicidade, ele pequenininho, eu vi uma vez você na Ana, no Mais Você, ele disse que com 9 anos ele já dizia que queria ser pai. Você não esquece? Ele era uma pessoa que fisicamente podia estar presente na sua educação? Sempre esteve. Na verdade, eu nem moro no Brasil, vim pra cá pra fazer um trabalho e tô intocada ali com eles, estou na casa dos meus pais e até hoje é o meu refúgio, é a minha estrutura. O Braulio também fala muito desse apoio da família. Você ainda não é pai, mas você acha que o que você vai passar e que é importante porque você aprendeu, seja por osmose, por observação em casa e que você vai manter? Eu aprendi a entender o papel do pai de formas diferentes. Meus pais se divorciaram eu tinha 8 anos de idade. E o meu pai, ele me ensinou a sentir saudade. Foi a primeira vez que eu, com 8 anos de idade, senti saudade de alguém. Houve uma distância, mas nunca existiu o espaço vazio. Eu fui morar com meu avô e eu ganhei outro pai. E eu nunca perdi o contato com meu pai, com o Evaristo, que foi para São Paulo, viveu 20 anos em São Paulo, e eu lá em Alto Santo com meu avô. Eu tinha 2 pais, isso é uma dádiva de se ter 2 pais, de aprender em dobro. E aí as pessoas diziam, caramba, mas com 8 anos de idade, de criança para adolescente, que é o momento que você mais aprende com o pai, e eu acho que a vida mostra que ela separa e que ela junta. E a gente aprende isso também. 20 anos depois, após meu avô ter falecido, meu pai volta de São Paulo para morar em Alto Santo. E hoje é um grande amigo.